Olá, tudo bem? Começamos mais um CREFcast, o seu podcast de educação física. O primeiro CREFcast do ano de 2025 vai ser de peso, com os dois ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, professor Marcos Narras, que é profissional de educação física e professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, e professor Pedro Alau, também profissional da educação física e professor da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. O primeiro podcast do ano tem que começar com tudo, né, minha gente? E ao meu lado estamos com a nossa querida Cristiane Tomasi, que é coordenadora do curso de Educação Física da Universidade Pernambucana, da Faculdade Pernambucana de Saúde, não é isso? Sanitarista, mestre em Educação Física e estudante de doutorado em Saúde Integral no IMIP. Cris, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Agradeço principalmente a mesa. Estou tão nervosa que a gente não consegue nem falar tanto. Eu vou deixar só eles falarem hoje. Hoje eu não quero falar nada, só eles, só escutar eles. Escutar os mestres, né? A gente sabe fazer isso. Eu também queria dizer que, além dessa mesa de peso, estamos numa infraestrutura de peso também. Cris abriu as portas da FPS para a gente. Então, tá vendo? Estamos em um cenário novo, né? Que foi o cenário dos nossos últimos 2 podcasts. Muito obrigada por abrir a porta da casa. Viu? Na verdade, a casa é do Conselho, a casa é do CIPES, a casa é da Educação Física, principalmente a gente no ramo de saúde, profissionais de saúde, dentro dessa tratativa. E vamos começar. De tantas mudanças que a gente vai conversar hoje com os nossos convidados. Isso aí. Então, vamos falar sobre educação física. Professor Marcos Narras, quando a gente fala sobre educação física, a gente sempre fala muito de academia, personal, mas há uma área muito abrangente, né? Há muito além disso. Vamos começar falando um pouco da atividade física e a promoção dela na escola, para a importância da saúde. O microfone é seu. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estar dividindo a mesa aqui com todos vocês, em particular com meu colega de tantos anos, o Pedro Alau. E dizer que eu sempre tive um carinho e um interesse muito grande pela educação física escolar. E vejo que nós vivemos uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo em que as evidências científicas se acumulam, mostrando que estilos de vida ativos e saudáveis são fundamentais para uma sociedade saudável e produtiva, a gente vê uma pressão muito grande em cima da educação física escolar, na sua estrutura. Sim. E tem havido sistematicamente uma redução até da carga horária, quando a ideia e a nossa orientação sempre foi de buscar ensino em tempo integral com atividades físicas e educação física diária, né? E isso parece que ainda está um pouco longe do que a gente aguarda. Mas, sem dúvida nenhuma, é na escola que se começa a criar uma cultura formadora dos adultos que vão viver numa sociedade. Então, em qualquer assunto, em qualquer tema, em particular aqueles ligados a comportamentos éticos, à saúde, à competência futura profissional, tudo isso começa a se desenvolver na escola. Claro. Então, as escolas têm que criar uma cultura promotora da atividade física. E onde é que isso ocorre? Em primeiro lugar, nas próprias aulas de educação física. Em segundo lugar, no convencimento da administração escolar e dos outros professores de que a atividade física e um estilo de vida saudável é assunto para qualquer matéria. Além disso, os recreios e o deslocamento para a escola tem que passar a ser assunto de educação física também, porque a orientação do professor é importante para que haja um deslocamento diário, ativo e seguro. E eu acrescentaria que as escolas em tempo integral têm a oportunidade de criar projetos especiais que envolvam dança, ginástica, esportes tradicionais ou que tenham um significado cultural e regional, porque isso é muito importante para se ter uma cultura consolidada na escola. Essa cultura tem que ser fundamentada
naquilo que é próprio das comunidades onde essa escola está inserida. Então, educação, eu vou daqui a pouco, numa apresentação, mostrar um slide que diz o seguinte: a educação é tudo na formação das pessoas e a educação física é uma parte fundamental desse processo educativo integral e geral. Sem a educação física, a educação é incompleta. Perfeito. E qual é a dificuldade, professor Pedro, de implementar essa educação física escolar? Olha, primeiro queria agradecer pelo convite, uma satisfação estar aqui e também dizer que é um prazer estar aqui junto com o professor Marcos. Quando eu comecei na área, eu comecei lendo os livros do professor Marcos e viramos colegas e trabalhamos juntos por muitos anos agora. Eu acho que a principal dificuldade, o Marcos falou muito bem, é a questão mais do dia a dia, a questão operacional, porque as evidências estão aí. Se há tempos atrás a gente dizia que a atividade física na escola era importante, inclusive para a formação esportiva, formação motora, mais recentemente a gente começou a dizer que para a saúde é muito bom a atividade física na escola, e agora cada vez mais aparece evidência que inclusive para o aprendizado é boa a atividade física. Então, assim, as evidências científicas estão aí, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente vê um movimento muito forte para a redução da educação física na escola. Então, a gente tem várias escolas em que no ensino médio a educação física efetivamente hoje em dia é optativa. Ela ou não acontece, ou quando acontece a maioria dos alunos não participam. A gente conseguiu, num esforço muito grande uns anos atrás, colocar no Guia de Atividade Física para a População Brasileira a proposta assinada pelo Ministério da Saúde, que é autor do guia, de 3 aulas de educação física obrigatórias por semana para ensino fundamental e médio em todo o Brasil, e é um documento assinado pelo próprio Ministério da Saúde e não está implementado. Então, assim, eu acho que o nosso desafio hoje não é um desafio de produzir mais evidências. O nosso desafio hoje é um desafio de advocacia, de convencimento para que a comunidade escolar, os pais, as direções das escolas, os outros professores implementem aquilo que se tem evidência que é muito bom, que é uma educação física, idealmente diária, mas pelo menos 3 vezes por semana no ensino fundamental e médio em todo o Brasil. Perfeito. Cris? Deixa só eles falarem, eu estou quietinha. Eu queria acrescentar o seguinte: nós temos que olhar com bastante cuidado para a formação dos nossos professores da educação física escolar. Nós tivemos um período de crescimento, eu diria até cancerígeno, no número de instituições, e começamos a formar muitos e formar mal. Então, nós temos que, talvez até reduzir o número de formandos, cuidar, atentar para esse crime que é a EAD 100% para formar profissionais da educação física, que isso é um crime contra a sociedade. Nós já sabemos que a formação de profissionais da saúde não pode ser 100% EAD. Pode ter algumas disciplinas, algumas áreas que se beneficiem da tecnologia. Então, a formação inicial e a formação continuada para dar aos professores competência pedagógica para tratar saúde e atividade física na escola, isso tem que ser atualizado permanentemente e incentivado para que aconteça. Deixa eu também dar uma palhinha nesse assunto. Tanto o professor Marcos, junto, aliás, com o professor Mauro aqui do Recife, quanto o nosso grupo lá em Pelotas, nós já fizemos intervenções na escola promovendo atividade física. O professor Marcos liderou, junto com o professor Mauro, um projeto chamado Saúde na Boa. E a gente liderou lá em Pelotas o Educação Física Mais. E nos 2 projetos, que eram diferentes, embora tivessem alguma similaridade, os 2 projetos, o deles focado em estudantes do ensino médio, o nosso focado em toda a comunidade escolar, mostraram que uma intervenção bem pensada, bem planejada, consegue promover resultados de melhora em atividade física, em conhecimento sobre atividade física, em estilo de vida saudável. Então, assim, de novo, as evidências estão aí. O que precisa agora é ação, é vontade política para implementar o que precisa ser implementado. E para isso precisa de profissionais bem formados. Exatamente. E gestores com a mente aberta, capazes de entender que isso aí não é para palanque político, é algo perene para continuar
ao longo dos anos, né? Eu disse que eu não ia falar, mas assim, eu só vou perguntar para os dois. Tenho um imenso respeito e carinho pelo trabalho dos dois. Narras, eu acho que desde a graduação, igual o professor Pedro Alau, eu já tenho ali os livrinhos e estilo de vida, e depois, mais na frente, foi quando eu conheci o trabalho também do professor Pedro Alau, dentro de pós-graduação e etc. Mas aí a minha pergunta para os dois é, o currículo hoje da educação física, nessa nova formação que o Ministério da Educação está pedindo, né, nessa bifurcação, eu queria escutar um pouquinho da opinião de vocês, porque eles começam num processo de tronco comum na formação desse futuro profissional. E aí depois eles bifurcam. Qual é o olhar de vocês diante disso? Olha, eu posso começar. Eu acho que a questão é o seguinte, em primeiro lugar, eu não vou entrar aqui no debate se foi bom ou não foi bom ter bacharelado e ter licenciatura. Esse debate aconteceu vários anos atrás, e agora a gente está nessa tendência de núcleo comum e depois bifurcar. Eu não acho que o método seja a questão central. Eu acho que a questão central é a forma de execução do currículo. Eu vejo que os currículos da nossa área, eles melhoraram muito. Então, quando eu fui aluno de graduação, no final dos anos 90, não se falava em saúde. Sim. Basicamente, a gente falava em educação física escolar, a gente falava em esporte, começava a falar no mundo fitness, e era isso. Não se falava em saúde. Basicamente, não se falava. Quando eu falo mundo fitness, era mundo da academia. Da academia. E muito pouco, ainda era mais esporte e escola. Hoje, a gente aprende sobre o SUS, a gente aprende sobre saúde pública, a gente conhece um pouco sobre a relação da atividade física com a saúde, mas é claro que isso precisa ser bem feito, isso precisa ser aperfeiçoado. O professor Marcos fez um comentário muito importante aqui, que a formação universitária no Brasil, ela precisa ser repensada. Nós temos uma situação em que, no ensino médio no Brasil, ao redor de 80% dos estudantes estão em escolas públicas, 20% em escolas privadas. Quando chega na universidade, inverte. Uhum. Somente 20% dos estudantes de graduação no Brasil hoje estão em escolas públicas. E a gente tem um grande grupo de formação nas escolas privadas ou comunitárias. E aí a gente tem uma situação. A gente tem situações como o lugar onde nós estamos aqui com uma ótima formação, e a gente tem lugares em que a formação não é tão boa assim. Então, eu me preocupo mais, sinceramente, com a execução dos currículos, a implantação dos currículos, do que, é melhor o tronco comum, é melhor começar separado. Para mim, os dois métodos podem funcionar. A questão é a execução. Eu acho que a execução é onde nós precisamos interferir mais, cuidar mais e ter diretrizes. Não é só ter diretrizes escritas, é ter um pouco de acompanhamento, de garantir que na formação tenha isso, tenha aquilo outro, que eu acho que a gente faz pouco. Eu acho que a gente discute muito o currículo, mas a gente não avalia a sua implementação. A gente tem que olhar a implementação no dia a dia. Eu trabalhei bastante na implementação do bacharelado lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E à época parecia ser uma ideia excelente, principalmente para dar uma formação mais consubstancial para o professor da educação física escolar. Porque eu sempre achei que o professor estava indo para a escola com uma formação muito superficial, muito de perfumaria. Então, ele não conhecia bem anatomia, não conhecia bem fisiologia, porque era pincelado na maioria das... E conhecia pouco de pedagogia, de uma pedagogia voltada à prática do esporte, etc., com mais profundidade. Mas isso não ocorreu. Nós criamos um curso de licenciatura em Educação Física com formação de 4 anos, e passadas essas décadas, olha, eu arrisco dizer que piorou, ou pelo menos que não se viu melhora correspondente a essa formação. Uhum. Entende? Então, eu volto ao que eu ajudei a propor em 1981. Nós tivemos em Florianópolis um encontro nacional. O Pedro não era nascido. Não, eu tinha um ano de idade. O Pedro tinha 1 ano de idade lá em Pelotas, e nós estávamos discutindo o currículo. Eu estava recém chegando no meu mestrado, que era um mestrado na área de currículo em educação física para o ensino superior. E nós tínhamos uns 20 especialistas do Brasil lá,
E a proposta que nós fizemos em 1981 era de uma formação em 4 anos, com 3 anos de formação igual e 1 ano que poderia ter 2, 3 ou 4 direcionamentos, dependendo. Basicamente, teria a escola e o treinamento esportivo, que à época era o que se tinha. Predominava. Mas se você tivesse interesse em artes do movimento, dança, algumas ginásticas regionais, atividades de cultura regional, você poderia pôr ali 1 ano. E a nossa ideia sempre foi assim, olha, cada faculdade em cada região do Brasil tem que olhar para a sua região. E saindo dos conteúdos mais acadêmicos, científicos, gerais, tinha que focar nisso. Quanta coisa que tem no Nordeste de riqueza que envolve movimento, atividade, dança, recreação ativa, etc. e tal, que pode ser uma dessas vertentes de formação. Então, hoje, eu voltaria ao que eu ajudei a propor em 1981. E diria mais, em alguns lugares você poderia estender o curso para 4 anos e meio. Sim. E o aluno sair com uma especialidade muito bem definida. Ele faria 3 anos de formação básica, em 1 ano e meio ele faria o que hoje é um lato sensu. Exatamente. E ele sairia como profissional de educação física e na carteirinha do CREF teria lá um selo que ia identificá-lo como especialista em educação física escolar, ou esporte, ou saúde. Exatamente. E eu acrescentaria mais uma coisa que também foi uma proposta que tudo para mim é antigo. Então, essa proposta que eu vou mencionar agora também tem 25 anos. O CREF foi criado em 98, o CONFEF. Isso. E uns 3 anos depois, nós tivemos uma reunião de diretores de faculdades de educação física em Florianópolis, lá, e eu propus aos diretores a criação do que eu chamei, na época, de certificação voluntária de especialidade. Uhum. É um OAB onde você não é obrigado a fazer. Mas você, a cada ano, a cada 2 anos, uma comissão do conselho com as faculdades, com a Secretaria da Educação, etc., ia abrir para o cara voluntariamente, dizer assim, eu quero fazer a certificação para trabalhar em academias e como personal trainer. Então, com isso, ele seria aprovado, digamos, e ele teria lá na formação dele do CREF especialista em... Na hora de contratar, o CREF diria, contrate um profissional de educação física com certificação de especialista aprovado, etc. Nós estaríamos qualificando a nossa formação. Ninguém era obrigado a fazer, mas se você vai concorrer a uma vaga numa academia, você não tem a especialidade, o outro candidato tem, isso te põe na frente e a sociedade é que ganha. O importante para a gente lembrar é que o CREF e o CONFEF existem não é para garantir vantagens e fechar mercado para profissional de educação física. Os conselhos profissionais existem para garantir que a sociedade receba o melhor do atendimento profissional das diversas especialidades. Quem tem que ser protegido pelos conselhos é a sociedade, é a comunidade, e, ao fazer isso, você identifica maus profissionais e valoriza os bons profissionais. Perfeito. Valorizando, assim, também a própria educação física, né? Voltando um pouco ao nosso tema, a promoção do estilo de vida saudável. O professor Pedro, ele falou um pouco sobre o guia de atividade física, não foi para a sociedade. Sem falar sobre... a atividade física escolar, vamos para o dia a dia da população. Esses desafios para implementar na população, quais são?
Olha, na verdade, assim, uma coisa que a gente sabe há muitos anos na área da atividade física é que tudo que a gente planeja, todas as intervenções, todas as ideias novas que a gente tem, elas têm uma tendência a atingir aqueles que já são ativos. Okay. Esse é um problemão. Então, a gente tem as pessoas que já são ativas que tendem a se beneficiar mais dessas iniciativas. Então, o grande desafio é chegar naqueles que não são ativos, que não gostam de fazer atividade física, que não gostam de academia. Então, esse talvez seja o nosso desafio principal. A última parte da minha resposta é que a gente lide com a atividade física no contexto onde as coisas existem, onde as pessoas moram. Então nós temos muito problema de desigualdade no país. Não adianta a gente promover atividade física e a pessoa me responder assim: olha, professor, o senhor está dizendo que eu tenho que fazer atividade física, eu só tenho livre a partir das 8 da noite, quando está escuro, e se eu fizer atividade física perto da minha casa, eu vou ser assaltado. Então, assim, a gente precisa promover a atividade física de uma maneira que faça sentido para a vida das pessoas. O professor Marcos sempre fala isso, prazer, a pessoa gostar da atividade física. E é muito simples, porque se tu pegar o histórico das pessoas, quem está aqui na mesa, o professor Marcos, eu sei, desde que eu conheci ele, que ele gosta de jogar vôlei. Ele sabe, desde que ele me conheceu, que eu gosto de jogar futebol. Então, se tu me convidar para jogar futebol, convidar o Marcos para jogar vôlei, a gente vai dizer que sim. Então, por quê? Porque são atividades que nos trazem memórias positivas, que a gente gosta de fazer. A gente tem que lembrar que a atividade física precisa estar associada com prazer, com memórias positivas. E não como uma obrigação, algo que eu tenho que fazer porque vai fazer bem para a minha saúde. Não, algo que eu faço porque eu gosto de fazer e tem como bônus que faz bem para a minha saúde. Perfeito. Eu só acrescentaria que lembrar que tem que ser culturalmente relevante, obviamente, né? E, em segundo lugar, que tem que trazer prazer, satisfação para a pessoa. Então, para que isso aconteça, as oportunidades têm que existir. Então, uma das maiores lutas é fazer com que as oportunidades sejam equiparadas, porque é muito diferente, e oportunidade inclui tempo, inclui horários, inclui distâncias, inclui segurança, né? E tudo isso, orientação adequada e assim. Numa das palestras que eu fiz ao longo dos meus 40 anos de educação física, eu levei um slide que eu sempre mostrava, que era mais ou menos cópia do que a gente ouvia, que dizia assim: prefira a escada ao elevador. Se for 12 andares, tá bom, pega o elevador. Mas se for 2, 3 andares, prefira a escada. Aí um menino levantou a mão e disse assim: professor, aqui em Pomerode, nós não temos elevador. Não tinha, na época, nenhum prédio com elevador. Então, peraí, eu tenho que me preparar melhor para passar a mensagem, ver onde estão as oportunidades e fazer com que as pessoas possam escolher aquilo que gostam e de uma forma conveniente e que possa ser realizada dentro do contexto daquela comunidade, né? Perfeito. Então, a gente falou sobre adaptação, né? Adaptação cultural. Falamos sobre promoção do estilo de vida e puxamos para tantos ganchos para iniciar o nosso primeiro CREFcast do ano de 2025. Professores, muito obrigada. Vou deixar aberto para vocês falarem só se despedir. A partezinha final. Professor Pedro. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que foi muito, muito bom participar do CREFcast, dizer que é mais prazeroso ainda participar junto com o Marcos, que sempre foi uma referência, continua sendo uma referência para mim, e dizer que o pessoal siga ligado, siga aproveitando os próximos podcasts. Esse ano de 2025 vai ser um ano com muita coisa na área de atividade física, podem ter certeza. Nós vamos lançar esse ano de 2025 a terceira versão dos cartões de atividade física de todos os países do mundo, do Observatório Global de Atividade Física. Então todo mundo fique atento aí, que 2025 vai ser um grande ano para a área de educação física no Brasil. Professor Marcos. Eu só quero dizer ao Pedro que ele passou já há décadas a ser um dos meus líderes também e de admiração pelo trabalho que ele faz pela educação física, pela promoção da atividade física no mundo, né? É um cientista respeitadíssimo e que eu admiro muito e fico feliz de ter convivido com ele quando ele chegava tímido ainda lá tímido não, mais ou menos, vindo lá de Pelotas
para o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. E dizia que não gostava de camarão e o Marcos disse, vai provar. E eu provei e adorei. Coisa, então. E dizer que é uma oportunidade ímpar de estar dividindo com vocês essas experiências e torcer para que vocês continuem e que as pessoas possam tirar benefícios dessas informações. Porque só informação não muda comportamento. Só informação é apenas um arranhado à superfície. Você precisa tocar no lado emocional das pessoas e tem que existir oportunidades para que pessoas bem informadas e motivadas possam transformar em ações cotidianas aquilo que elas acham relevante para a vida delas. Perfeito. Tá bom? Cristiane Tomasi. Rapaz, eu não falo nada. Não, eu estou lisonjeada. Assim, primeiro, em dividir, são grandes referências na minha vida profissional e acadêmica. E continuar aproveitando toda essa gama de informação que a gente aprende todos os instantes, todo tempo com eles, seja aqui, no livro, no artigo, em um simpósio, em um congresso. Muito obrigada. Realmente, game zerado hoje. E agradecer a edição especial do CREF pelo convite e por ter dividido esse momento com vocês. Perfeito. Professores, o nosso CREFcast é ouvido por profissionais de educação física, então eu tenho certeza que eles se beneficiaram muito do conteúdo que foi dado aqui hoje. Então, você que está assistindo, curta, comenta, não se esquece de assinar o sininho aí do YouTube, siga a gente em todas as redes sociais, CREF12PE. Até mais!